Sempre que inicia a semana eu faço a mesma coisa, entro no gráfico, procuro as melhores regiões e me preparo para a semana já sabendo onde o preço pode parar, o que eu posso esperar e quais são as minhas projeções. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Então antes de mais nada não esquece de curtir o vídeo, se você está gostando do conteúdo, se você não for inscrito considere se inscrever, isso aí nos ajuda, fechou? Então vamos pro vídeo aqui pessoal, eu tô aqui no gráfico do mini índice. O mini índice trocou de contrato essas semanas aí que passaram e como vai começar uma nova semana, já vou começar como se fosse uma análise top-down. Então eu vou indo do macro ao micro, mas de uma forma um pouco mais rápida, só pra gente já conseguir localizar as melhores oportunidades e já mostrar pra vocês também como eu faço. Eu sempre gosto de fazer esse vídeo porque é assim que eu vou analisando as estruturas e vou criando contexto, né? Vou criando uma narrativa dentro, junto com o meu operacional. Fechou? Então aqui a gente está no gráfico do anual, tá bom? E aqui foi aquela queda de 2020 da pandemia, tudo, né? Então aqui você teve uma correção. O mercado inclusive até varreu esta liquidez aqui, fez até uma interna aqui do anual. Então vou considerar, aqui pode ser até uma interna, né? Porque ele varreu uma liquidez daqui, mas você tinha esse outro topo aqui, então você pode colocar essa daqui como uma mensal também, para ficar mais simples. E aqui nós temos essas regiões, né? O mercado varreu ela ali em cima, né? Rompeu ela e agora ele está voltando. Aqui nesse time aqui eu não vou encontrar mais nada, já vou cair para o mensal para a gente descobrir o que está acontecendo. Aqui no mensal a gente já encontra tudo que a gente precisa saber, né? A gente tem esse pivô que ele fez aqui, certo? E depois ele rompeu, ou fez um choque aqui, né? Esse choque aqui depois dessa varredura de liquidez. Então se a gente está no mensal aqui, qual que é o fluxo do mensal? É o semanal. Então aqui nós temos o que? Um semanal. Então o semanal está de baixo. Então esse semanal nos indica que ele começou o que? Esse pullback para corrigir o que? O range aqui do mensal que estava de alta, né? Que ele colocou para alta. Só que aqui a gente já percebe o que? Ele já mitigou um nível chave, certo? Então aqui era o nível chave já do mensal. Tô colocando isso daqui, tá pessoal? Só pra gente ter um contexto, tá? Pra gente entender que o mercado tinha essa região ineficiente aqui embaixo. A gente tinha essa região toda de order block. Então aqui eu vou colocar como order block do mensal. Vou baixar só um pouquinho aqui pra não ficar em cima da linha ali do nível chave. Beleza? Aqui a gente tem um fluxo, então a gente está vendo pelo mensal que onde que vira o semanal? Nesse topo aqui. Então para o semanal virar, ou seja, para a gente acreditar que o mercado pode voltar a pensar em romper topo, ele deveria romper este topo aqui, para aí sim decidir nessas regiões se ele vai realmente continuar, né, ou a tendência de alta, ou ele vai continuar essa tendência momentânea aqui de baixa, né, que o mercado está bem forte nos últimos tempos. Esse mês inteiro aqui já está para baixo. Beleza? Então aqui a gente já sabe que... Opa, aqui eu marquei errado, né? Marquei nível chave. Aqui é um semanal. Aqui também tivemos um outro semanal. Então aqui a gente teve um choque e aqui a gente teve um boss. Beleza? Vou cair agora pro semanal, tá? Aqui no semanal, o que a gente vai poder observar? Que como fechou a semana, eu tô aqui no domingo fazendo vídeo... a gente observa que o mercado, quando chegou nessa região na semana passada, ele já fez o que? Uma semana positiva. E isso nos indica que o que? Quer dizer, não indica nada, né? Mas pela experiência do gráfico, de quando a gente vai vendo, a gente acredita, né? A gente projeta que o mercado pode o que? Ó, nós temos nível chave aqui, certo? Temos o nível chave da semana aqui. Temos um outro nível semanal aqui. Então a gente pode acreditar, como ele fez essa barra de alta, fechou acima de 50% da barra anterior e é um inside, a gente pode acreditar que o mercado pode voltar para essas regiões antes de continuar caindo, porque a gente tem que lembrar que como a gente opera estrutura, a gente está observando o que? A gente está observando essa estrutura aqui agora. Lembra que eu falei que se virar aqui, vou até colocar aqui em cima, ó, virada do semanal. Porque a gente sabe que é aqui que vai virar. Porque... quem está, né, segurando esse fluxo é justamente o semanal. Então a gente está trabalhando dentro desse, né, dentro dessa perna aqui, dentro desse range aqui, dessa estrutura aqui do semanal. Então é por isso que é aqui que seria a virada. Beleza? Aqui eu também não consigo observar nada, porque a gente está vendo que desse topo para esse fundo a gente não tem nenhum pivô, então eu vou cair aqui por diário.
No diário também não temos muitas informações. Ó, o mercado desceu praticamente reto aqui, praticamente ele desceu e subiu. A gente vai ter que encontrar em algum... Tá bem ruim, esse movimento aqui embaixo, pessoal, foi bem ruim. Porque você tá vendo que tem uma inside aqui também, tá vendo? Então, em algum tempo o mercado subiu, desceu, varreu uma liquidez e colocou ele pra cima aqui. Talvez 4 horas. A gente vai ver caindo o time de novo. Porque aqui, ó, continua só barra de baixa aqui. Aqui a gente não sabe se o mercado veio pra baixo primeiro, depois pra cima e depois ele voltou. Mas eu acredito que ele foi pra cima e depois pra baixo. Aqui eu não me recordo. Ou, porque esse dia foi um dia um pouco mais complicado. Depois a gente tem que dar uma olhada. Deixa eu só ver aqui no 4 horas. Ó, a gente tem esse nível chave aqui do semanal, mas a gente tem que observar também que aqui a gente tem, né, essa região aqui, ó. Isso aqui é uma região que a gente pode esperar, né, algum tipo de movimento aqui, porque além de você ter um nível chave do semanal, ainda você tem essa região aqui que olha a pancada que ele deu, né, olha o gap que ele deixou. Então, independente se ele for passar ou não, geralmente, se ele não abrir com gap já subindo, ele geralmente tem algum tipo de reação. E às vezes a gente pode procurar algum tipo de venda nessas regiões. Agora, não esqueça que aqui o fluxo está bem comprador, né? Então, a gente vai de acordo com o fluxo, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó, pelo 4 horas a gente já percebe, ó, que o mercado vem fazendo, ó, topos e fundos descendentes. Então, aqui você tem como, né, 1 hora. Aí o mercado desceu aqui, ele virou 1 hora para cá. Aqui dá para considerar também como quando eu vejo aquele pivô, aquele inside, muitas vezes eu considero já como um H4, porque o range está muito longo. Aí aqui pelo H4 você vê que o mercado subiu, desceu, ele varreu também uma liquidez, daí ele colocou para cima. Então aqui você também teria esse H4, mas aqui o mercado ele subiu primeiro, então ele subiu, isso daqui era uma alta antecipadamente, e isso daqui veio primeiro também para baixo. Então aqui a gente pode considerar o que? Olhando aqui pelo 1 hora, a gente pode considerar que aqui então a gente tem esse 1 hora. Temos uma renovação aqui. Mais acima de um tempo gráfico menor. Aí mais para baixo ainda você tem outros níveis chave, um order block que foi muito, né, foi uma explosão muito forte aqui. Compradora. Tá bom? Então aqui, ó, se por um acaso o mercado romper esse topo, a gente sabe que aqui vai ser um H1. Então eu tô marcando esse H1 aqui só pra gente ter esse entendimento, porque ele já, tá vendo esse 15 minutos que ele colocou pra baixo? Ele varreu já essa liquidez no time que a gente tá olhando. Então aqui já seria um H1. O que ficaria interessante, vou te dar um exemplo, ele vem aqui, bate no nível chave, vira o H1, aí em 15 minutos ele vira um 5 e você pega um tipo de operação nesse sentido aqui. Tá bom? Aí vou cair aqui para 15 minutos. Bom, aqui no 15 minutos, querendo ou não, aqui ele fez um pivô de alta. Então aqui você tem um 5 e aqui ele varreu esta liquidez aqui de fundo, tá vendo? Ele varreu essa liquidez, veio para alta novamente, colocou para baixo. Então se ele virar isso daqui, ele pode usar esses fundos aqui, né, com essa ineficiência como liquidez para continuar subindo. Só que isso seria o meu pensamento se o mercado tivesse aberto. Aí eu vou entrar naquele ponto que é, pô, o mercado tá o quê? O mercado tá fechado. Então a gente sabe que o mercado abre com gap, principalmente depois de final de semana. Então não adianta eu ficar fazendo grandes suposições aqui. O que eu marquei já está bem marcado, eu já tenho toda a estrutura. Se você está me acompanhando aqui há um tempo, você provavelmente já entende o que você deve fazer. Você já tem as regiões marcadas para baixo, então você já sabe o que você espera. Você já tem as regiões para cima. Não vou ficar marcando esse mando de estrutura interna, que aqui você tem uns 5 minutos, por exemplo. Aqui você tem a virada do 15, seria esse 15 interno aqui. Então isso não interessa muito, né? Porque o preço pode abrir já aqui para baixo, aqui para cima. Então a gente espera o quê? Preçou consumir liquidez tanto desse topo, esse topo de H1 aqui, pessoal, é a máxima. Deixa eu até colocar aqui. É a máxima do dia anterior. Então é uma região que por si só já é uma liquidez, entendeu? Um SSL. Então é isso aí, pessoal. Por onde eu estou esperando isso daí. Deixa eu dar uma olhada agora só no Bitcoin também aqui.
Bitcoin fez esses movimentos aqui bem ruins, né? Eu tava esperando, até tinha colocado esse alarme aqui. Eu tava esperando ele romper. Quem sabe ele poderia continuar, né? Dar essa corrigida. Deixa eu olhar pelo diário. Essa pancada aqui deu uma desvirtuada essa semana, na verdade, o euro contra o dólar, tudo, tem muita coisa aqui que aconteceu, né? O mercado explodiu absurdo aqui pra cima. Deixa eu até ver, ó. Olha só isso, 25% foi 26 na verdade, ó, 26, quase 27% só nessa pancada. Nossa, aqui tá bem sujo, hein? Deixa eu limpar. Bom, pelo diário a gente tem essas ineficiências aqui de baixo. Vamos ver pelo H4. Olha, pelo H4 ele tem esse fundo aqui que ele varreu essa liquidez aqui, subiu e depois ele fechou isso daqui, ó. Ele fez esse tipo de rompimento aqui. Só que isso daqui ele não rompeu um topo, né? Só que provavelmente é um H1. Aí aqui você tá vendo que você tinha esse order flow aqui em aberto depois do rompimento de baixo. O mercado já tocou, tá vendo? E já deixou o quê? Uma liquidez aqui, ó. Então depois dessa pancada toda que ele deu, como esse topo aqui tinha uma liquidez, o que eu acredito que ele pode... Não, ele pode continuar subindo, é óbvio, entendeu? Eu não tenho que ir contra, eu fico falando pra você, a gente não tem que ficar caçando reversão. Mas a verdade é uma só, né? Ele colocou esse 1 hora aqui pra baixo, ele falhou em romper topo, aqui teve uma falha de swing, né? Que ele poderia ter feito um pivô aqui de alta. Nesse caso aqui, ele já varreu uma liquidez, aí se a gente cair pra 1 hora, o que a gente observa aqui, ó? O mercado veio... Aqui ele está simplesmente no pivô, na verdade, né? Ó, ele subiu, desceu, então o que ele pode fazer? Ele pode vir aqui, mitigar esse nível chave de 1 hora que tem aqui ainda, tá vendo em aberto. Depois ele vira esse fundo para depois fazer um outro boss. E aí a gente continuar, a gente acreditando que pode começar o que? A correção, né? O pullback dessa pernada forte. Ou simplesmente ele vem aqui e rompe topo, né? Olhando pelo 1 hora aqui, ó, se ele romper topo, a gente sabe que isso daqui é o que? É um 4 horas. Então eu já marco aqui como um 4 horas pra gente ter essa noção. 1 hora a gente tem o que? Esse nível chave. Inclusive, nesse nível chave, vou deixar um alarme nele. Oh, caramba. Caso pegue nele aqui, a gente é avisado. E a gente pode observar isso, mas lembrando que assim, né? Ele varreu uma liquidez, deixa eu até ver pelo 4 horas aqui, ó. 2 horas e pouco. O mercado realmente pode tirar essa liquidez aqui do topo, depois ele já cair. Ou ele desce um pouco mais aqui, tira essa liquidez de fundo para testar ali em cima de novo, tá? Então eu não tô tão seguro para fazer alguma coisa aqui. Primeiro que ele falhou em romper o topo aqui, depois ele teve essa subida bem alta. Ah, você teve esse nível chave aqui que foi mitigado também, tá vendo? Então você tinha esse fundo aqui do 1 hora como uma liquidez. E você tinha esse nível chave aqui, ó, do H4 que ele fechou. Então, eu vou colocar isso daqui até pontilhado, só pra gente entender que isso daqui pode ser uma possível, né? Que ele varreu essa liquidez e já colocou isso aqui pra cima. Então o que ele pode fazer também? Ele pode vir aqui e continuar essa alta. A gente não pode esquecer que o mercado tá de alta, entendeu? A gente não pode ficar achando ou caçando reversão. É por isso que eu falo, tudo depende do fluxo. Tudo depende do que o mercado alinhar pra gente. Se ele cair pra esses lados aqui e alinhar uma compra, eu compro numa boa também, tá bom? Eu não fico com esse viés todo aí não. O mercado tá altista, eu quero comprar. Agora, se ele alinhar alguma coisa aqui, pra mim tem contexto, entendeu? Ele falhou em romper topo. Ah, pode ser mais arriscada pela força? Sim, mas aqui eu tenho um contexto. Eu tenho uma liquidez de time frame maior aqui. Ele já fez um choque aqui, querendo ou não, de 1 hora. Entendeu? Então ele pode voltar aqui pra baixo pra depois ele continuar esse movimento. Beleza? Deixa eu ver pelo semanal se tem alguma coisa. Não, tá longe. Você observa que no 15 minutos que tava o fluxo, né? Que tava sustentando a alta aqui, ó. Então o mercado vem aqui, você tinha uma interna até, né? Deixa eu ver se ele varreu essa liquidez aqui de fundo. Não varreu, né? Ah, mas varreu desse daqui. Então você tinha uma interna aqui de 15 minutos. Então o mercado tem espaço para corrigir, tá vendo? Você tem áreas ineficientes aqui embaixo. Ah, é por isso que
que eu vou sair vendendo. Não, mas você tem esse contexto, entendeu? Você tem essas regiões ineficientes embaixo. Ele fez um choque, observa aqui pelo 15 minutos como ele virou esse fluxo aqui. Na verdade ele até virou aqui antes, né? Que ele subiu, desceu, subiu, ele virou aqui, mas aqui é interno. Então ele virou esse fluxo aqui. Fechou agora essa região aqui, tá vendo? Que estava ineficiente, que é no order flow aqui. Aí quando você vem aqui para os 5 minutos, observa o quê? Que o mercado fechou essa ineficiência. Quem vendeu na passada aqui, né, nesse fluxo aqui, ó, nessa passada daqui de baixo, tá num tradezinho. Só que isso aqui, pessoal, eu só tô te mostrando, tá? Não é... Eu faço algumas vezes esse tipo de trade, mas não nesse caso específico aqui. Só tô mostrando como que é. Que esse fluxo estava sustentando, ele não tem mais nenhuma ineficiência, você tinha um certo contexto para fazer na passada aqui. Agora nesse pullback já ficaria mais difícil, porque ele já tinha fechado essa ineficiência, então ele podia varrer essa liquidez aqui de fundo, e ainda pode na verdade, né? E sair aqui pra cima, nem romper aquele topo para depois cair. É aquele armadilha de choque falso que eu falo pra vocês, por isso que é bom sempre esperar um fluxo, né? Então foi isso daqui que eu tava explicando pra vocês. Bom, então é isso, pessoal, espero o preço chegar nessas regiões ou virar esse H4 aqui, que também que eu vou deixar já um alarme. Beleza? Aqui nesse 1 hora vou deixar também um alarme nessa região aqui de fundo, que é o nível chave. Então se por um acaso o mercado chegar nessa região aqui, ó, que está ineficiente, tem esse nível chave, eu já fico de olho também, justamente porque ele, né, varreu essa liquidez e ainda tem o nível chave aqui. Então ele pode muito bem vir aqui, bater, e a gente não sabe, né, se ele desce ou se ele continua subindo, né? Ou volta pra cá e sobe, a gente não sabe. Então é só esperar o fluxo. Beleza, pessoal? Então foi isso aí que eu fiz aí pro mini índice e pro Bitcoin. Eu ia até dar uma olhada aqui no euro contra o dólar, que eu tenho operado, mas vai ficar mais longo ainda o vídeo. E então durante a semana aí a gente vai conversando sobre. Fechou? Então se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like e até a próxima. Falou!